Olá, olá a todos, sejam muito bem-vindos. 28 de setembro de 2022, um dia que aparentemente a sazonalidade voltou a atuar nas commodities agrícolas, né? Ontem a Karen Brown fez um post ao longo do dia dizendo que a colheita começou no principal estado produtor nos Estados Unidos, que é Illinois. E tão logo os trabalhos foram anunciados, as cotações voltaram a cair e eles estenderam essa queda pela madrugada, a soja que veio abaixo de $14 durante a madrugada. Então, hoje tem algumas notícias importantes, como eu comentei com vocês também. Ontem eu fiz várias reuniões aqui no Espírito Santo, aqui em Vitória. Hoje começa, na verdade começou agora, às 8 horas, o Vitória Coffee Summit. Então é uma reunião que está trazendo aí personalidades, produtores, tradings e pessoas que são influentes no meio do café, e será feito um debate aí ao longo do dia, entre hoje e amanhã, sobre tecnologia, sobre expectativas de produção e uma série de eventos ligados à cadeia produtiva do café. Mas ontem eu tive a oportunidade de conversar com vários corretores, com tradings, com exportadores, com clientes dessas tradings fora do Brasil, em alguns mercados como a Itália, por exemplo, e o Oriente Médio. E algumas coisas me surpreenderam e outras coisas começaram a fazer sentido. Então isso, no meu entender, renova a importância de você conhecer aquilo que acontece no mercado físico, que ele traz uma expectativa realmente. Então, agora, pelo menos, eu tenho uma ideia do que passa com o café, porque que ele não está subindo tanto se nós olhamos para o fundamento e há aquele desequilíbrio entre a oferta e a demanda. A expectativa de oferta ela é menor do que aparentemente seria, mas a conversa, pelo que eu falei com eles, não é exatamente assim. Nós vamos começar compartilhando a tela, vamos começar pelas commodities agrícolas, e tem alguns pontos bem importantes para nós entendermos realmente o que está acontecendo. Então, vindo pela tela aqui do Commodity View, sempre plataforma que é essa. Essa é uma plataforma, é um consórcio entre Barchart, são os dados do Barchart, com a StoneX. Então, gosto muito da plataforma. O principal fator que tem chamado a atenção com relação às commodities agrícolas é esse daqui, ó. No meu entender, é a cotação do yuan frente ao dólar. A moeda está ficando altamente desvalorizada. Então, foi feito uma linha, foi traçada uma linha aqui, quem me acompanha lá no Twitter, eu tenho feito essa postagem já há bastante tempo sobre a possibilidade do yuan vir buscar essas máximas aqui durante a parte do Covid, né, o auge do Covid, e do final de 2019, no finalzinho, e ele veio, e agora ele já ultrapassou. Então a gente está com uma cotação aqui, ó, já estou puxando desde 2012, que é esse gráfico aqui. Opa, volta um pouquinho. Eu acho que ele voltou a níveis de cotação de superciclo, finalzinho do superciclo, 2008. Qual que é o problema de uma cotação tão ruim, uma moeda chinesa extremamente desvalorizada? É porque você acaba tendo o encarecimento das compras da China. Então, se a China ia comprar soja, por exemplo, no mercado internacional, e chegaria para ela $700 a tonelada, num câmbio normal, que seria, vamos colocar nessa paridade aqui de 6,20, 6,30, 6,40, ele chegaria por um valor. Se você tem esse câmbio a 7, isso aumenta demais o valor. Esse 700 vai virar 710, 715, 720. Como trata-se de uma commodity, e a soja, ela vai ser processada e vai produzir duas outras commodities, e essas outras commodities também têm o preço, a formação de preço parte de uma bolsa, mais um prêmio, mais uma logística. Esses derivados não subirem de preços também, a margem vai se estreitando muito. Hoje nós sabemos que no caso da soja, por exemplo, está negativa, o milho está muito caro, a China não está comprando milho aqui no Ocidente, e esse fator aqui é um grande culpado. Podemos colocar na conta do câmbio chinês uma parcela de culpa, porque realmente deixa caro demais as compras no mercado internacional. Por que a China está fazendo isso e ela não está atuando na sua moeda?
porque eu acredito que ela queira fortalecer as suas exportações. Aí sim, um câmbio nesse patamar deixa as exportações de produtos chineses mais baratas. Então ele fomenta o produtor chinês, o industrial chinês, o comerciante chinês a ir para as vendas. Como esse é um período que tradicionalmente acontecem as vendas de Black Friday aqui nos Estados Unidos, de Natal, eu acho que eles estão tentando trazer divisa para o país. O problema é que isso acaba sendo negativo para as commodities onde a China se destaca nas compras, caso de petróleo, caso de soja, caso de milho também. A China, que há 2 anos atrás se tornou a maior importadora global de milho. Então, esse é um principal fator que me traz um pouco de preocupação com relação a fluxo, a tendência de commodities no curto prazo e no médio prazo. Então, temos que continuar monitorando isso daqui, mas ele já rompeu a resistência que eu tinha colocado aqui e foi embora. Assim, que na máxima ele chegou a 7,25, agora nesse momento 7,23. Isso é muito ruim. Quando nós juntamos com o dólar contra a cesta de moedas de países fortes, nós vamos ver também que o dólar está numa cotação aqui máxima, deixa eu colocar no semanal, que fica mais rápido para nós vermos, de mais de 20 anos. Então, o dólar também é 114,41. Olha a preocupação que está tendo com o dólar nós estamos com máximas aqui desde 2002. Então, 2002. E ela ficou um período aqui de 2000 a 2002, nesses patamares bem elevados aqui, e antes disso foi só lá no finalzinho da década de 80. Então, o dólar também, cotação muito alta no mercado internacional, deixa qualquer produto negociado na divisa norte-americana muito caro. Isso são sinais de recessão, são sinais de desaceleração econômica, sinais de aversão ao risco, de risk-off. Então, esse é o cenário macro, então, que mais me preocupa. A Europa preocupa muito. Com certeza, a recessão vai ser mais profunda lá, muito provavelmente, do que em outros países, mas como o Brasil é muito ligado à economia chinesa, esse é o tipo de fator que realmente me preocupa. Dólar DX muito alto e o yuan extremamente desvalorizado. Indo para as commodities, o petróleo hoje está fazendo o segundo dia de alta, depois da queda que ele veio aqui trabalhar, ele chegou próximo a $76. O barril na mínima, vamos ver aqui, na mínima, 76,25. Agora está voltando um pouquinho, $79, mas já são 2 dias de altas. Claro que o gráfico aqui não vai mostrar o que eu quero, porque ele está no semanal. Então, vamos colocar no diário para acompanharmos o que ele fez. Então, ó, ele fez movimentos de baixa, na mínima aqui ele chegou a 76,25, ele fechou a 76,71, aí ontem ele teve alta e hoje ele teve alta. Então, o que o mercado espera? Na semana que vem tem reunião da OPEP, a semana que vem é dia 5 que tem reunião da OPEP. Vamos dar uma olhadinha, ver se é a semana que vem. Já, nós estamos nessa semana que vem, quarta-feira que vem, tem reunião da OPEP, e o mercado acha que é possível a OPEP reduzir a produção, porque já começa a haver um superávit nas cotações. Ontem, o Goldman Sachs, se eu não estou enganado, ele anunciou uma revisão para baixo na sua expectativa de preços. Deixa eu ver se eu encontro aqui a matéria. Não encontrei, mas ele reviu a sua meta, ou pelo menos a sua expectativa de preços para o final do ano. Então, já abaixo de $100, $91 agora a expectativa deles. Eles veem ainda o cenário voltando, eu acho que é quase que consenso do mercado que haverá uma pressão de alta nesse finalzinho devido ao inverno. O mercado conhece a sazonalidade do petróleo, a gente está começando a deixar ela agora nesse fim de ano, mas os $100, devido a esses patamares de preços atuais, parece um pouco distante agora. Eu acredito que ele vai voltar a subir, eu continuo com essa visão ainda aqui, claro que posso ser frustrado
nesse meu chutômetro aqui. Agora, $100 parece que está ficando muito difícil, realmente. Não duvido, mas parece que está ficando difícil, realmente. A recessão ela está muito forte, os temores de recessão, a intensidade está muito forte. Quais fatores que eu acho que podem colaborar, continuar colaborando com essa alta? O primeiro deles, a China, as refinarias voltaram a trabalhar de maneira mais intensa só agora. Então, apesar do câmbio aqui ainda estar bem desvalorizado, que não favorece as compras, ela vai precisar comprar. Então, é aquele período sazonal que ela reduz a atividade econômica, daí ela volta como um bloco para essa atividade industrial, e eu acho que isso pode, ao longo desse finalzinho de ano, colaborar para a alta do petróleo. Eu acho que a OPEP pode sim reduzir os preços, porque ela está tentando manter o Brent na faixa de $90 ou acima de $90, seria mais adequado para ela. Então eu acho que ela pode, se não reduzir agora, pode anunciar uma redução nas próximas semanas, realmente para equilibrar o mercado, já que ela pode alegar que está havendo um superávit nas cotações, na oferta e na demanda de petróleo. E o inverno europeu, que todo mundo sabe, essa semana teve uma notícia de um suposto ataque nos pipelines por lá, então há um vazamento no Nord Stream 1 e no Nord Stream 2 também, então até o Marine Traffic chegou a marcar isso daqui no mapa deles lá sobre o vazamento de gás. Se foi um ataque do Ocidente, como eles falam, ou não, não tenho ideia. O fato é que foi identificado vazamento de gás por lá, a região foi isolada até ser apurado o que vai ser feito. Então, eu entendo que há fundamentos ainda para fazer essas cotações voltarem a subir. O trigo hoje subindo, terminou ontem o referendo, nem sei se dá para chamar de referendo, o que o presidente Putin está fazendo lá o presidente russo Vladimir Putin está fazendo lá na Ucrânia, mas os jornais anunciaram que mais de 90% da população aprovou o referendo, que eles querem fazer a anexação à Rússia. Então, a expectativa do mercado agora é que o governo russo anuncie nos próximos dias a anexação daquelas 4 regiões lá, Kherson, Kherson, Kharkiv, Donbass e Luhansk. Então, se isso acontecer, volta um estresse, uma tensão novamente, incluindo a Rússia já anunciou que pode usar armas nucleares para defender o seu território, e ela vai considerar aquilo ali parte do território. Essa parte corresponde em torno de 15% da Ucrânia, e é uma região importante. Vamos ver se a gente consegue localizar aqui, Crop Production Map, já está aqui na tela. Vamos aqui pelo SJ, para nós vermos o que a Ucrânia produz naquela região ali. Vamos para a Eurásia aqui, ó. É uma região grande produtora na Ucrânia. Vamos pegar o milho, começando pelo milho, naturalmente. Você vê, essa região não é uma grande produtora de milho. Kherson ainda produz agora um pouquinho. Agora vamos ver o trigo. Agora o trigo já tem produção, e tem uma produção grande. Se pega as Zaporizhzhia aqui, tem uma produção grande, Kherson tem uma produção grande, Donetsk tem uma produção grande, Luhansk não tem uma produção muito grande, mas produz também. Aqui tem um porto muito importante que é Mariupol, então ficaria fechado o porto de Mariupol. Então toda essa região aqui é o que a Rússia está tentando anexar ao seu território. Além disso, essa região aqui é uma grande produtora de carvão. Então, tem muita energia no território ucraniano que sai dessa região, tanto que o porto de Mariupol é um dos maiores, trata-se de exportação de commodities energéticas, incluindo também commodities metálicas como minério de ferro. Então, é essa região que a Rússia quer fazer anexação, e o mercado vai esperar. Vamos ver aqui o Girassol. Lugansk já produz bastante, Zaporizhzhia também. Então, isso com certeza vai trazer mais um estresse para o mercado nos próximos dias, se a Rússia realmente fizer este assunto. Então,
Por causa desse risco, o trigo hoje voltando a subir a 8 dólares e 81. Uma notícia bacana aqui para o Brasil é que o Cerrado começa a tornar-se uma nova fronteira para a produção de trigo. Então, trigo que tradicionalmente é plantado aqui no sul do Brasil, porque tem um clima um pouquinho mais úmido, um pouquinho mais frio, e ele é plantado no inverno. Aqui até a colheita está sendo realizada agora, a Embrapa tem investido muito em pesquisa, e como a Embrapa tradicionalmente faz, alguns produtores aceitam participar deste processo, e eles estão começando realmente a desenvolver sementes GMOs adaptadas à situação climática do Cerrado. E eles acreditam que essa produção pode chegar a 12, 13 toneladas por hectare, num período de produção de 130 dias, um pouquinho mais de 4 meses. Então você vê que excelente notícia para o Brasil. Com isso avançando, a gente pode basicamente pensar em eliminar as importações. Hoje nós somos importadores, dependemos de importação de trigo, vem bastante trigo da Argentina, vem trigo dos Estados Unidos, então esse aumento muito forte na produção com certeza vai tirar a dependência de importação e vai podemos nos tornar inclusive exportadores net de trigo. Então, muito bacana, eles criaram essa semente aqui que eles chamaram de BRS 264 e eles já estão produzindo no Cerrado. Ótima notícia realmente para o milho. A colheita para esse ano foi revisada aqui no Brasil para 11 milhões de toneladas, basicamente, 10,9 milhões de toneladas. Então, você vê que ano passado nós produzimos 7,5, 7,7 milhões de toneladas, importamos basicamente o mesmo volume. Então, a nossa necessidade, vamos dizer aqui no Brasil, é em torno de 14, 15 milhões de toneladas, produzimos metade disso. Esse ano já vamos produzir quase 11 milhões de toneladas. Então, as nossas importações deverão cair para 3, 4 milhões de toneladas. Avançando esses projetos como esse da Embrapa no Cerrado, logo aí, 2, 3 anos, nós deixaremos de ser dependentes da importação de trigo. Então, boa notícia aqui para o Brasil. O milho hoje operando no 0 a 0, basicamente nesse momento, ele que teve uma madrugada também de queda. Então agora a gente viu aqui para aquele candlezinho, que eu gosto de olhar às vezes, o tamanho desse pavio aqui, mostra que compradores entraram e seguraram o preço, então 0 a 0 nesse momento, 6 dólares e 67 o bushel, vencimento março, 0,04 de queda, 6 dólares e 72 o bushel. Diminuiu um pouquinho a preocupação com relação à continuidade das exportações do Mar Negro, muita negociação em volta, mas lembrando ainda que lá não é nada tranquila realmente. Se houver o anúncio da tentativa de anexar aquele território, esses preços aqui tendem a subir bastante realmente. Mas por enquanto, no 0 a 0 e na B3, adivinhem, R$ 89,00 a saca aqui no fechamento de ontem. Esses preços eles não saem desses patamares de R$ 89,00. Então, vê que ele está basicamente nessa linha de preços aqui, desde uma alta que ele fez no dia 26 de agosto. Então, basicamente, todo mês de setembro, ele ficou estagnado nessa faixa de entre a mínima aqui, entre 88 e 76, e a máxima R$ 90,00. Então, 89 como média. A NEC, ela anunciou que acredita que as exportações nossas deste mês aqui de setembro terminem por volta de 7 milhões e 200 mil toneladas, um fluxo bem intenso. Para o próximo mês, 2 milhões e 200 mil toneladas. Tem um ponto importante sobre fertilizantes aqui, eu já falo, vamos pular para a soja primeiro. A soja que voltou a cair, agora ela perdeu um pouquinho a força de queda nesse momento, caindo só 0,18 a 14 dólares 0,5 o bushel, mas na mínima ela chegou a 13,92. Então ela abriu, deu um movimento de alta ontem às 9 horas e voltou a cair, chegou a tocar ali os 13,92 e agora está 14,05. Então, esse 14 dólares o bushel realmente é um suporte muito forte. Ela testou várias vezes, como nós vemos aqui, esse suporte, ela não teve força para romper. Se romper e romper com força, com consistência, claro que ela vai parar aqui num suporte um pouquinho antes, na faixa de 13,60, 13,70, e o último alvo a 12,80.
Eu particularmente acho que esse 12,80 muito distante. Não acredito que vá chegar nesses patamares. Agora, nessa faixa de 13,80 há uma boa possibilidade, porque nos principais estados, que são aquele do norte, começou só agora. O Maicon, ontem, ele publicou no Twitter dele como que está um mapa do atraso no plantio. É assim que se... Opa. Mas a internet do hotel, ela é lenta. Não vai abrir. Mas, basicamente, todos os estados estão relativamente atrasados nos trabalhos de campo lá. Então, a hora que realmente tiver força essa colheita, agora começando em Illinois, Iowa, e vai para esses estados que produzem mais, eu acho que pode haver uma chance desses preços caírem realmente, talvez nessa faixa de 13,70, 13,80 o bushel. Se olharmos o dólar DX e olharmos o câmbio chinês, temos elementos realmente que podem nos fazer crer que os preços chegarão nessa faixa aí de 13,80, talvez seja o número possível. O que está limitando agora aqui é o farelo de soja subindo 0,17, ele também vinha operando em queda, agora mudou para alta, isso tem dado suporte, então no dia podemos colocar aqui limitando a queda do óleo do grão de soja na Bolsa de Chicago, e o óleo de soja caindo, já conhecemos os fundamentos do óleo de soja, 1,6% de queda. O que caiu nos últimos dias bastante, vamos colocar aqui no Economic Monitor, não, foi o gás natural. O gás natural realmente ele teve uma queda um pouquinho mais forte, eu já mostro para vocês aquele mapa climático, e essa queda do gás natural já faz a ureia estar abaixo de $700 a tonelada na condição custo frete nos portos. Então, o gás ele veio para 6,66 por milhão de BTUs. Então, uma queda muito forte. Na Europa também caiu bastante, isso aqui é o Reino Unido, 287, mas ele caiu bastante, e isso já fez a ureia ser negociada na faixa de $695, $695 por tonelada condição custo e frete. Então, ele deve entrar nos portos ali aqui do Brasil na faixa de 730, $740 a tonelada. Isso favorece as relações de troca, porque as commodities ainda não caíram. As commodities elas se mantêm sustentadas, há pouca alteração nos preços. 689 a última cotação aqui da ureia no Brasil, cotação custo e frete no Brasil, ou seja, dentro do navio não é feito desistiva. Mas o milho, mantendo esse patamar aqui de R$89, e a ureia caindo, favorece muito as relações de troca. Não só com a ureia, mas com outros nitrogenados também. Sulfato de amônio, nitrato de amônio também. Nesses dois, as relações de troca estão as melhores dos últimos anos. O da ureia ainda está um pouquinho acima do ano passado, da média dos últimos anos, mas já melhorou nos últimos dias. Para a soja, os fertilizantes mais utilizados na soja, potássio e fosfatados, também melhorou bastante essas relações de troca nesse momento, porque a soja, apesar da queda dos prêmios, Chicago se mantém estável e a taxa de câmbio aqui no Brasil voltou a subir forte, 5,37 foi o fechamento de ontem. Como o dólar DX aqui está subindo bastante hoje, 0,5%, e ontem teve queda na taxa de câmbio, há uma chance boa desse valor aqui voltar a subir hoje. O que, se Chicago manter esses patamares e os prêmios de exportação se mantiverem no mínimo estáveis, essa relação de troca pode continuar favorável, pode até melhorar um pouquinho no dia hoje. Então, eu não me empolgaria muito com relação a essa queda de fertilizantes agora, olhando só o fertilizante. Vamos dar uma olhadinha também na relação de troca, que eu acho que é fundamental. Então, eu fiz um post no meu Instagram ontem à noite, dei uma lidinha nele lá, porque há alguns números aqui que foram postados para vocês avaliarem justamente a relação de troca. Então, está aqui
É só dar uma olhadinha aqui, tem números, tem alguns dados importantes que eu acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha. E quem sabe não é uma chance de você travar uma parte do custo, ou pelo menos o custo do fertilizante, naturalmente. Faz uma venda de milho, de soja, compra um pouco de fertilizante que você vai precisar, porque o principal fator que tem segurado o preço do fertilizante é a oferta muito baixa. O nitrogenado teve essa queda do gás natural, mas nós sabemos a situação do gás natural na Europa, sabemos que a sazonalidade de alta do gás atinge a máxima no finalzinho do ano, entre novembro e dezembro, que é o período pré-inverno, então a demanda se apresenta nesse período para o consumo acontecer nos próximos 3 meses. Então, a demanda também vai começar a acontecer mais no fim do ano, no caso de nitrogenado para o milho, para o trigo, nos Estados Unidos, no hemisfério norte, aqui no Brasil, para o safrinha também, e os fertilizantes para soja também começam a ser demandados um pouquinho mais no final do ano por causa do hemisfério norte. A Índia também não entrou forte nas compras ainda de fertilizantes, daqui a pouco ela anuncia um leilão, vai saber o volume de compra que ela vai fazer, então deem uma olhada com carinho realmente nas relações de trocas, tanto da soja com fertilizante, quanto do milho, do nitrogenados com milho safrinha, principalmente. Indo para o café trabalhando em queda hoje de 0,56% a 223,10 centavos de dólar por libra-peso. Ontem eu conversei com o pessoal aqui e eles estão, aqui no Espírito Santo especificamente, para o café Conilon, eles estão um pouquinho preocupados porque deu um frio alguns dias atrás e diz que uma ventania muito forte. Então, em algumas partes, ele chegou a queimar até a parte mais alta da árvore, eles acham que pode haver uma perda de produtividade. Agora, o pessoal de Minas Gerais, eles estão acreditando que vai vir uma boa safra, realmente. Teve uma pré-florada, foi um pouquinho prematura, realmente, ali no comecinho do mês, ainda estava quente e seco o tempo, não havia uma reserva hídrica muito favorável no solo, mas agora melhorou. E hoje saiu uma notícia também, cadê aqui, ó, que as chuvas desse mês de setembro melhoraram as condições hídricas e veio uma florada. A florada está começando a acontecer e os técnicos da Coa-Chupé, ali em Minas, eles acreditam que vai ser a principal florada para a próxima safra que começa a ser colhida em maio do ano que vem. Então, por enquanto, os números, a condição das floradas que eles estão monitorando, a condição da florada que eles estão monitorando está muito boa, eles acham que a reserva hídrica está muito boa, um manejo adequado, um preparo adequado dessa planta, com nutrição, com fertilizantes e tudo mais, pode trazer uma produção muito boa para o café. Então, essa notícia saiu hoje, então o preço está caindo também, não sei se é só baseado nesta notícia ou não, mas o fato não vem, deixa eu interromper o compartilhamento agora, eles não veem uma possibilidade muito forte de alta nos preços do café. Eles acreditam que há bastante café disponível aqui no Brasil. Os números realmente, eles não acreditam nos números. E o USDA eles nem olham, eles nem olham de USDA, eles olham principalmente a Conab aqui, eles acreditam que os números também estão longe da realidade. Tem bastante café no Brasil. Pode não ser a melhor qualidade. Eu fiz um post também de alguns cafés que estão sendo exportados aqui, qualidade muito fraca. Mas tem café. Eu conversei também, através deles, com compradores fora do Brasil. Conversei com um italiano e ele falou, olha, do Brasil nós não estamos comprando a mesma quantidade, está muito caro no Brasil. Então eles estão comprando, eles estão originando, se eles compravam, por exemplo, 4 sacas no Brasil, eles estão originando uma no Brasil e 3 em outro lugar. Estão comprando da Índia, estão comprando da África, estão comprando de outras origens mais baratas e fazem um blend lá e servem para os seus clientes, né? Muitos são comerciantes de café, uma grande parte é torrefador, outra parte são cafeterias, e eles estão, pelo preço no Brasil, eles estão comprando em outras regiões. Oriente Médio falou, não compramos mais do Brasil, pelo menos por enquanto, os preços estão muito caros, realmente. Então, eles também reduziram aí quase 75% das compras no Brasil, não há uma perspectiva deles voltarem a comprar naquele mesmo volume, e eles estão originando em outras regiões um café mais barato e fazem um blend com uma qualidade melhor de café aqui do Brasil. Então,
O que está sendo exportado agora são aquelas compras que foram feitas no passado pelas grandes empresas, Nestlé, Dreyfus, Starbucks. Eles me falaram o nome de algumas tradings que eu não conheço, que são os grandes que estão comprando. Comprador médio e pequeno não está comprando café no Brasil. E eles também acreditam, que foi uma pergunta que eu fiz, o que vocês acham dos estoques aqui no Brasil? Eles falaram, os números que os órgãos divulgam não estão nem de perto que nós acreditamos que seja, porque há bastante café. Uma das situações que eles comentaram, isso na visão deles, tanto de corretores aqui, de tradings aqui no Brasil, quanto de compradores internacionais, a gente acha que o produtor brasileiro está muito capitalizado e não quer vender o café. E ele não vai ficar falando que ele tem café. Então, há estoque de café, quando surge uma oportunidade, eles vendem. Como nós precisamos comprar em algum momento, a gente aumenta o indicativo de compra e aparece esse café. Então, não acreditamos que esteja faltando café no mercado. Não acreditamos que tenha uma oferta confortável também. Eu acho que a oferta está apertada, mas que esteja faltando, que tem déficit de 5, 6 milhões de café, mas nem de perto isso daí, segundo palavras dele. Isso me ajuda a entender que os preços não têm força para subir. E como o preço ele é o indicador que nós temos sobre a oferta e a demanda, é o que o comprador aceita pagar e o vendedor aceita vender, a gente vê que não há pressão de alta realmente. E a gente olha, mas Conab reduziu produção, Rabobank reduziu produção do Brasil, falta só o USDA pela periodicidade. E quando a gente vai para o físico, que é onde importa, é onde os negócios acontecem, realmente esse pessoal não vê fundamentos para alta de café nesse momento, tanto que o preço acaba não subindo. Então, só estou refletindo o que eles realmente falaram. Então, vamos dar uma olhadinha de interação e eu tenho que correr para o evento, o Maico falando sobre mercado financeiro ali. Cadê o Cabral? Eu acho que o Cabral ainda está com gripe. Não sei, sinceramente, eu estou viajando, não falei com ele nos últimos dias, mas ele estava com uma gripe forte. Olha o Thiago aqui. Ale, o valor de troca da moeda chinesa e do dólar vai influenciar como em nossos negócios agrícolas. Se o nosso prêmio tiver muito caro, prêmio de exportação, ele vai migrar para outra origem e ele vai comprar da mão para a boca, ou seja, ele não faz estoque, ele compra só aquilo que é fundamental para a sua necessidade. Então, diminui o volume de compras da China no mercado internacional. Délia, você já tem algum dado sobre o plantio da soja desse ano em relação ao ano passado? Eu trouxe ontem esse dado, o Délio, e está avançado, tá mais do que o dobro do que o ano passado. A gente chegou a 2% já da área plantada nesse momento, contra 0,8% do ano passado. Então, o clima favorável, segundo os estudos que foram publicados, então, muito avançado o plantio da soja. A gente deve ter uma soja precoce chegando no mercado. Ó, o Rômulo está vindo para cá participar do evento, a gente vai estar junto. Só que a China tem uma reserva grande de dólares, só que ela tem uma dívida em dólares também gigantesca, né, Mike? Então, tem reserva, mas tem dívida também, então no saldo da conta fica apertado, né? Tiago, outro fator que me preocupa a longo prazo é a capacidade de produção de grãos na África. Tiago, não se preocupe. Isso é algo que vai demorar muitos e muitos e muitos anos. Primeiro porque entenda que África é um continente, Brasil é um país. Então a gente tem uma mesma política do Rio Grande do Sul até o norte, aí, Rondônia, Roraima, Amazonas, Nordeste, região Centro-Oeste. África são 54 países, se eu não estou enganado, na África. Cada um com um governo diferente, uma cultura diferente, dentro do próprio país há muitas divisões culturais. Então você vai para Angola, tem uma cultura no leste, uma cultura no centro, uma cultura no oeste, uma cultura no sul. A Nigéria é dividida em duas, a parte central e norte é muçulmana, a parte de metade do centro para o leste é cristã. Então, a África é continente, não é país. É claro que eles vão avançar em produção, há muito investimento chinês por lá, mas a Rússia já fez o movimento que a China fez no passado. Se vocês conhecessem a África, quando vocês chegam em muitas regiões, há muito equipamento agrícola russo abandonado, porque a Rússia investiu um caminhão de dinheiro por lá no passado e simplesmente abandonou porque não conseguiu se adaptar à cultura. Chinês é mais fácil para isso, o chinês consegue se adaptar de uma maneira um pouquinho menor, mas não é tão fácil produzir na África aí,
Não. E falei, eu falo porque eu tenho um pouco de experiência com a África, cheguei a ser vice-presidente da Câmara de Comércio Brasil-Angola, conversei com muita gente da África, recebi muita gente de Costa do Marfim, Nigéria, Moçambique, aqui no Brasil. Então, tem que levar em consideração isso. A África é continente, muitos países com muitas culturas diferentes. Se uma bomba atômica for usada mesmo, a mesma que tática, a nuvem de radiação vai comprometer a Terra. É uma situação muito complicada. Preço da soja, já comentei. Já soja, quem está plantando até dia 15/10 vai ficar arriscado. O safrinha, além de muito caro, esse vai ser a tônica dessa safra aqui, né, Arce? Milho safrinha vai perder uma parte boa para o trigo, também acredito. Regionamento que vai impactar a oferta de milho e redução de área na Argentina, 22%. Aqui no Paraná, o custo do milho baixo investimento está em 200 sacas, tá louco, não tem. Vai ter muita redução, isso a gente já sabe. Aqui eles têm reserva, mas é deles. O Fábio também é fogo, hein? Alisson Paulinelli está em Moçambique com empresa. Sim, eles fizeram várias lives, já conversei com eles também, mas é o que eu digo, é um país, Moçambique é um país. O Brasil é um país gigantesco, um pouquinho menor do que a África. Então eu falei, vai ter produção lá? Vai. Não é isso que eu estou dizendo que não vai ter produção lá. Vai ter produção. Mas não vai ser nos próximos 10, 15 anos que eles vão conseguir competir com o Brasil. Porque há muitos países e países muito diferentes lá. Então você faz um trabalho em Moçambique, depois você faz um trabalho em Zimbábue, depois você faz um trabalho em Angola, depois no Congo, depois na República Democrática do Congo, depois na Nigéria. Então é um trabalho de muito longo prazo, muito longo prazo. Eu não apostaria, mas espero que eu esteja errado. Então é isso, pessoal, passei bastante do horário hoje, obrigado por você ter acompanhado o programa, e voltamos amanhã no Primeira Hora do Agro, e eu trago para vocês as informações que eu coletei no evento de hoje. Só dar o like no canal, eu não consigo ver quantos likes tem, mas ajuda no like que me ajuda a crescer aqui no YouTube. Obrigado a todos.